Fala galerinha, estamos aí para mais um vídeo. Agora na sequência de gestão financeira, vamos falar um pouquinho sobre preparação de orçamentos, tá bom? Mas antes, aquele recadinho de sempre, se você gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilha com seus amigos aí, para quem você achar que vai se beneficiar com o vídeo. E segue o canal que você vai receber alertas aí dos novos vídeos que eu for lançando toda semana, tá bom? Então vamos lá com gestão financeira, agora preparação de orçamentos, tá? Bom, orçamento, tá? Orçamento, na verdade, ele é um guia financeiro seu, da sua empresa. Ele vai ser usado para que você possa medir o seu desempenho de custos, né? Que você estiver projetando para os períodos do fluxo que você está trabalhando. Como eu falei no vídeo sobre fluxo de caixa, você deve escolher um período para trabalhar. Esse período pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, tá? Você que vai escolher qual período você deseja trabalhar. Tá? Então, esse orçamento vai te ajudar a medir o seu desempenho, ou seja, aquilo que você planejou diante daquilo que está acontecendo no seu fluxo de caixa, ok? Então, o orçamento ele é um plano e o fluxo de caixa é a realização. Muita gente chama tudo isso de fluxo de caixa. Eu prefiro, até por questões de didática, ensinar para vocês de forma separada. Então, o fluxo de caixa são os custos reais medidos até aquela data, e o orçamento é, na verdade, o prognóstico daquilo que você vai ter para os próximos períodos, tá? É lógico que o orçamento ele tem que ser feito antes do início do período, né? Porque senão você não está fazendo nada de orçamento, você não está prognosticando nada, você está simplesmente atribuindo o que já foi. Então, a ideia de um orçamento é que você compare aquilo que você projetou, né, no início de um período com aquilo que está acontecendo, de forma a te permitir, então, controle. Né? Controle se você está muito fora, muito dentro. E o princípio básico de fazer um orçamento é que as suas entradas sejam sempre maiores do que as suas saídas, tá? Então, receitas menos despesas tenham sempre um saldo positivo. Afinal, você não quer gastar mais do que aquilo que você efetivamente tem de receita, tá? Esse princípio se adequa tanto para empresas como para o seu orçamento pessoal. Então, se você é um profissional que trabalha assalariado, né, e recebe 1 ou 2 vezes por mês, conforme a sua empresa, tem algumas empresas que trabalham com adiantamentos, você vai ter os fluxos de entrada como seu salário líquido. E você vai ter os fluxos de saída, são as despesas que você tem ao longo do mês, tá? Se você é um profissional liberal, como um motorista de aplicativo, alguma coisa assim, você terá fluxos de caixa provavelmente diários de entrada, tá? E terão saídas também das suas despesas. Todos esses princípios eu expliquei lá no fluxo de caixa, dá uma conferida no vídeo que vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo aqui, caso não tenham assistido o vídeo, tá ok? Bom, então o princípio aqui é que você planeje, então, digamos você aí um motorista de aplicativo, né? Com base nas receitas que você já teve nos últimos períodos, que você vai olhar lá no seu fluxo de caixa, você vai pensar em receitas para os próximos períodos. E aí você vai planejar suas despesas e ver como está o andamento do seu caixa. Tá? Essa que é a ideia de fazer um orçamento. Bom, por onde começo? Tá? Primeiro, se você não viu o vídeo do fluxo de caixa, é por lá que você tem que começar. Estou deixando aqui o link do vídeo, você veja o vídeo e volte para cá, para esse ponto. Ok, mas e depois? Bom, depois você vai olhar para o seu fluxo de caixa do passado, tá? E vai analisar que gastos você fez no período. Né? Então você conseguiu lá fazer uma coleta de informações de todos os gastos que você teve: luz, gás, telefone, combustível, plano de saúde, salários, encargos, etc. Você vai analisar esses gastos e, a partir deles, você vai preparar prognósticos. São estimativas para os períodos seguintes. Então, com base no seu consumo de combustível dos períodos passados, você pode projetar qual seriam os seus gastos de combustível para períodos à frente. Tá? E o terceiro e último passo dessa história é você fazer a avaliação das sazonalidades, avaliação de fluxos futuros, né? Se você, por exemplo, colocou lá combustível, analisando a média dos últimos 3 meses, mas acontece que você planejou uma viagem.
Então, essa viagem é uma sazonalidade, ela não estava no seu planejamento inicial e nem estava ali contemplada nos seus gastos do passado. Né? Da mesma forma, ao contrário, se você nos gastos passados teve uma viagem não programada, para os seus fluxos futuros você vai precisar reduzir esse valor, porque você não vai considerar como uma viagem não programada, ok? Você vai considerar aquilo que você tem programado para fazer. E vai, então, ajustando e avaliando possíveis cortes que você tenha a fazer com consumo de água. Talvez você esteja comprando muito mais água do que o necessário. Você pode também cortar algum material que esteja sendo usado em desperdício na sua companhia. Então, isso é muito interessante de você trabalhar, tá bom? Agora, antes da gente partir efetivamente para fazer né, eu vou deixar para vocês aqui alguns cuidados que eu acho que são importantes para que vocês tenham. O primeiro é que estimativas elas são uma tentativa de acerto, né, com base nas informações que você tem. Então, é óbvio que você vai ter que ajustá-las e revisá-las ao longo do tempo. Então, cada vez que você fizer um acompanhamento, né, digamos que você tem o seu fluxo de caixa mensal e faz acompanhamentos semanais. Cada vez que você fizer um acompanhamento, despesas podem ter ocorrido acima ou abaixo daquilo que você tinha efetivamente programado, e isso vai exigir que você refaça os períodos à frente. Tá? E um outro cuidado importante é que, ao longo do tempo, você vai melhorar o seu método para estimar os valores e, portanto, o seu grau de acerto vai melhorar. Mas tenha em mente que existe uma possibilidade de variação no início desse processo, tá? Se essa variação vai ser de 10%, 15%, 30%, ela depende muito de quais são as informações que você tem. Se hoje você tem informações coletadas de um ano, talvez as suas informações projetadas sejam melhores. Se você só tem de um mês ou de 15 dias, talvez as suas projeções sejam um pouquinho piores. Então, no início, é comum que haja variação em relação àquilo que você planejou e, ao longo do tempo, você vai calibrando a sua maneira de fazer, vai calibrando o seu processo de estimativa, de forma a permitir que você seja mais assertivo e essa variação seja cada vez menor. Tá? A gente entende nos processos orçamentários, né, as companhias algumas vezes exigem que a gente faça processos orçamentários quando a gente ainda nem tem detalhes sobre o que pretende fazer ou não está ainda planejado todo o seu plano de ação para o período seguinte. Né? Então, algumas empresas exigem que você faça isso anualmente e, às vezes, você ainda não tem uma visão de longo prazo assim de como vai operacionalizar o seu trabalho, a sua companhia, os seus negócios. Tá? Eu vou fazer depois um outro vídeo para vocês aqui, falando um pouco mais sobre planos de ação, planejamentos estratégicos para os próximos anos, né, da sua empresa, mas é um assunto muito mais extenso do que esse, e eu vou me ater a dizer para vocês que o processo ele é contínuo e baseado em erros e acertos. Então, você não se frustre se você, no início, não tiver um acerto muito grande, tá? Porque é assim mesmo. Você vai começar errando e depois você vai acertando, melhorando e calibrando o desempenho do seu orçamento. Tá ok? Bom, então vamos aí a mão na massa, né, para preparar um orçamento. Vamos ver como que a gente faz para preparar esse orçamento aí na prática, tá legal? Vamos lá, hein? Bom, galera, agora a gente vai meter um pouco a mão aqui na parte de planilhas, né, para vocês entenderem um pouquinho e ver como funciona efetivamente aí o trabalho de orçamento, tá? Então, essa planilha aqui a gente fez lá no vídeo de fluxo de caixa. A ideia foi a gente coletar 4 meses aqui de receitas e despesas, tá, dentro do negócio, mais aquele ativo que nós possuímos lá na conta corrente no início de janeiro, tá? A mesma planilha que a gente fez e agora a gente precisa planejar meses à frente aqui, né, até o final aqui do ano. Então, a gente vai de maio a dezembro aqui planejando. O formato de um orçamento é muito similar a esse formato que a gente está utilizando aqui, ok? Então, vocês vão ver que o formato não tem nenhuma novidade aqui, ok?
Então, a gente tem lá os produtos, as receitas, então a gente não vai utilizar esses meses de janeiro a abril, porque no nosso fluxo de caixa, nós já coletamos esses meses aqui como realizado. Então, o que a gente precisa fazer é de maio a dezembro. Tá bom, mas como eu posso estimar esses valores aqui desses produtos? Existem 1000 formas de você fazer uma estimativa. Uma delas seria você começar a pensar no fluxo de venda futuro, então entender as quantidades de vendas que você teve de cada produto, ou até dos serviços, né, que você precisa ou tem para fazer aqui, né? Essa seria uma maneira de você pensar dessa forma e pensar em quantos serviços você deve prestar ou quantos produtos você deve vender. Uma outra forma é você se basear nas médias que você teve em períodos passados. Como eu disse no início do vídeo, usar essas médias pode te influenciar com algumas sazonalidades, mas como a ideia aqui no início é você partir de algum lugar, você pode simplesmente pegar essas médias que aqui estão e transformá-las no seu planejamento. Tá? Assim como você pode fazer a mesma coisa para os serviços. Okay? Para que a gente consiga entender a dinâmica, eu vou fazer só um mês, porque os demais meses são um processo muito similar a você ter feito esse mês aqui. Então, vamos lá. Vamos focar aqui nesses meses. Baseado nas suas médias dos últimos tempos para esse produto aqui, que é o produto número 1, tá? Você criou uma média de vendas nesses valores para o produto 2, para o produto 3 e até para os fretes recebidos, ok? Assim como o mesmo para os serviços. Bom, supondo que você conheça um pouco do comportamento dos seus consumidores e um pouco da sazonalidade de determinado produto, o que você pode fazer aqui é ou aumentar ou reduzir conforme essa sazonalidade. Então, digamos que aqui nesse grupo de produtos número 1 seja um grupo de produtos que você efetivamente utiliza no mês como presente para o Dia das Mães. Então, talvez você possa aumentar aqui um pouco o que você pensou, assim como aqui você também pode aumentar um pouquinho o que você pensou de recebimentos, tá ok? Bom, e aí é você ficar trabalhando com esses prognósticos aqui. Poxa, Alan, mas dá um trabalho danado fazer isso? Realmente dá, né? Fluxos de caixa, informações financeiras dependem de informação. E como também eu disse no início do vídeo, no início você pode se enrolar um pouco, mas depois você pega o jeito, tá? Isso é assim mesmo. No primeiro mês você vai comparar o seu previsto com o seu realizado, que vai ser o assunto do nosso terceiro vídeo, né? Que é como trabalhar a comparação entre um e outro. Tá? Mas, para agora, o importante é que você faça alguma estimativa, tá ok? Analogamente, você vai fazer o mesmo para as despesas. Tá? Então, você pode aqui se valer nas despesas das médias que você teve das suas despesas no seu fluxo de caixa, tá ok? Então, eu vou pegar as médias das minhas despesas aqui. E vou pegar as médias destas despesas aqui. Ok. Agora, nós temos que fazer também o mesmo processo de análise que fizemos para as receitas, ok? Ponto importante, né? Valor do condomínio. Talvez você possa utilizar da média, mas talvez você também saiba qual o valor específico do condomínio, ok? Então, mais simples a se fazer aqui,
não é ir na média, e sim buscar o valor de um condomínio, de um dos condomínios aqui, preferencialmente o último, e trazê-lo para cá, porque isso tornará mais precisa a estimativa. Afinal, o mês de abril tende-se que o condomínio seja igual. Energia elétrica, tudo bem, trabalhar com a média. Impostos. Impostos, talvez você precise analisar, né, um pouco para melhorar a sua estimativa, porque IPTU provavelmente só acontece uma vez ao ano, taxa de incêndio também. Então, se você trabalhar com a média, certamente você vai estar caindo numa questão de sazonalidade, tá? Então, qual é o ideal? Volte ao fluxo de caixa e analise um pouquinho essa linha, tá? Então, aqui está, tiveram 2 meses de sazonalidade, teve um mês aqui de sazonalidade, ó, que foi esse valor muito mais alto. Então, sua média de, talvez você pudesse tirar a média de impostos desses três valores aqui, né, e trabalhar aí com os R$ 270 ou algo assim, que são os que têm mais frequência aqui, né? Então, você pode trabalhar com R$ 270 como média. Então, você volta aqui nos impostos, e ao invés de 735, você vai trabalhar com 270. Se eu estivesse fazendo o meu fluxo de caixa para um período futuro que englobasse o mês de fevereiro, eu teria que consultar quanto foi o IPTU do ano passado, projetar aqui um possível aumento baseado na inflação e então lançar o valor aqui. Mas como esse ano que a gente está trabalhando eu já paguei o imposto, então não faz sentido eu colocá-lo novamente aqui, tá? Porque ele já foi pago. Eu sempre faço orçamento para períodos à frente, tá? Ok, farei mesma análise para os demais, então assim você vai trabalhando a sua análise aqui, de salários, encargos, etc. Pronto, agora a gente vai analisar o seguinte. Vamos analisar, vamos supor que eu já terminei esse trabalho aí de projeção de receitas e despesas, tá? E agora a gente vai olhar a planilha de uma forma, desculpem aqui o tecla errado aqui, de uma forma um pouco mais condensada, tá ok? Que é a seguinte. Meu fluxo de receitas projetado para esse mês foi de 9.880 como receita, e o total das minhas despesas para esse mês foi de 8.353. Tá? O que me deixou com resultado no mês acumulado, né, no caso no mês e acumulado, iguais. À medida que eu for fazendo os meses à frente, eu posso avaliar os resultados acumulados. Como a gente está fazendo só um mês aqui a título de exercício, eu tive um resultado positivo de 1.526,80. E com isso eu fiquei dentro de um bom mecanismo, que é a receita ser sempre maior do que a despesa, gerando economias para que em um determinado mês que eu não tenha um fluxo de receitas tão bom, esse resultado possa cobrir, e ao final do ano, de um ano de trabalho, a sua empresa ou você mesmo possa gerar economias, tá? O que sobra de um determinado ano, ele pode ser reinvestido na empresa, pode ser redistribuído para sócios da empresa como lucro, tá? Ou se for você mesmo, esse dinheiro pode fazer parte de uma poupança, tá? Você pode guardar esse dinheiro para fazer parte de uma poupança e te permitir sonhos. O que eu vejo de muitas pessoas é que uma grande maioria ela empata receitas com despesas e acaba não tendo nenhum resultado positivo no mês, o que não é bom, tá? O ideal é que você sempre planeje um resultado positivo, e caso você, no seu fluxo de caixa,
tenha apurado resultados negativos, é aqui no orçamento que você vai fazer as análises e os cortes. É aqui que você vai buscar onde as suas despesas fixas podem diminuir, onde as suas despesas variáveis podem diminuir, para fazer com que você tenha resultados positivos. Talvez você não consiga fazer isso num primeiro mês, mas planeje-se para em 2 ou 3 meses você voltar a ter um resultado positivo e salvar a sua empresa de um resultado, de um prejuízo ao final do ano. Tá? Porque senão se você ficar acumulando muito prejuízo, ou você terá que se valer de empréstimos ou injeção de capital pelos sócios, ou até mesmo de você fechar. Tá? Então, utilizem aí essa ferramenta, tá? Para planejar seus fluxos futuros. E no próximo vídeo nós vamos falar em como comparar as duas coisas, que é o fluxo de caixa do que já se passou com o orçamento que você tem planejado, tá bom? Aguardem aí o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Curtam e compartilhem à vontade esse vídeo. Falou, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.